Radiciação. Radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Um exemplo, né? Se eu tenho 4 ao quadrado, é 4 vezes 4 dá 16. Isso aqui é uma potência. Agora você fala assim, ó. Dizemos que a raiz quadrada com raiz índice 2 de 16 é igual a 4. Porque se eu fizer qual número que eu faço? Ele vezes ele mesmo que dá 16 é o 4. Por isso que raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então veja que os elementos da radiciação. Se eu tenho raiz cúbica de 64, o resultado é 4. Por que é 4? Porque se eu fizer 4 ao cubo, ou seja, 4 vezes 4, 3 vezes, vai dar 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tá? Então, os elementos da radiciação são o índice, o símbolo que chama radical, o número qual eu vou extrair a raiz que chama radicando e a resposta que chama raiz. No caso aqui é a raiz cúbica, porque aqui é um 3. Se fosse, né, um 5, seria raiz quinta. Se não tivesse número, é porque é um 2 e a gente fala raiz quadrada. Se tivesse um 6, seria raiz sexta. Se tivesse um 4, seria raiz quarta. E se, como aqui é um 3, é raiz cúbica. Então, vem as atividades. Dado a raiz quinta de 32 igual a 2, responda. Qual é o índice? O índice é o 5. Você vem e coloca o 5. Qual é o radicando? Radicando é o qual vai extrair a raiz, 32. Qual é a raiz? A raiz é o 2. Qual é o radical? O radical é o 5. Então, o número 2 vocês vão fazer dessa forma. E aqui está falando assim, ó. Justifique porque raiz quarta de 16 igual a 2. Aí você vai falar, porque 2 vezes, porque 2 elevado à quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Por isso que raiz quarta de 16 é igual a 2. Porque se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, eu vou encontrar o 16. Eu falo assim, qual número que eu faço ele vezes ele mesmo 4 vezes, porque aqui é 4, vai dar 16. É o 2. Justifique porque a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Ou seja, qual número que eu faço ele vezes ele 2 vezes que dá 81? Por que 2 vezes? Porque quando é raiz quadrada é 2, né? Ou seja, qual número que eu faço ao quadrado que dá 81? É o 9, né? Porque 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Qual é a raiz quadrada de 100? Pensa, qual número que você faz ele vezes ele dá 100? Qual é a raiz cúbica de 125? Qual número que você faz ele vezes ele mesmo, 3 vezes, que dá 125? E assim por diante. Determina as raízes. Raiz quadrada de 64. Qual número que eu faço ele vezes ele que dá 64? Coloco 8, porque 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que dá 64. Qual que é a raiz quadrada de 144? Fala assim, é 12, porque 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. E assim por diante. Tá? Então, um exercício aqui, ó. Qual que é a raiz cúbica de 216? Qual número que você faz ele vezes ele, 3 vezes, que dá 216? E raiz sexta de 64? Qual é o número que eu multiplico ele próprio 6 vezes, que vai dar 64? E agora, o exercício 9 pediu para escrever na forma fatorada o 32. Por exemplo, o 32, ele é par? Então começa dividindo por 2. 32 dividido por 2 dá 16. O 16 é par? Sim, divide por 2 de novo. Né? Dá 8. 8 é par? Então divide por 2, dá 4. 4 é par? Sim, então divide por 2. Né? Que dá 2. 2 divide por 2 de novo, que dá 1. Ou seja, o 32 é a mesma coisa de 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5.
de 2 elevado a 5. 2 elevado a quinta. Aqui eu só posso colocar para dividir números primos. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Né? Eu não posso colocar aqui para dividir números que não sejam primos. Eu usei o 2 e deu para fazer o 2 até terminar, né? Mas às vezes eu vou ter que usar o 2, o 3, o 5, vou ter que usar mais números. Daí, então, eu posso falar que 32 é igual a 2 elevado à quinta. Tá? É uma forma de escrever o 32 de uma outra forma, na forma de potência, fatorado. O 60, por exemplo. 60 dividido por 2 deu 30. O 30 divide por 2 dá 15. 15 é ímpar, não divide por 2. Eu coloquei um 3. 15 dividido por 3 deu 5. 5 não divide nem por 2, nem por 3. O 5 vai dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Ou seja, o 60 na forma fatorada ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vezes 3 vezes 5. 60. 2 vezes 2 é 2 vezes 2 duas vezes. Eu posso falar 2 ao quadrado. Vezes 3 vezes 5. Tá? Então, eu escrevi o 60 na forma fatorada. O 100 dividido por 2 deu 50. Por 2 dá 25. O 25 não divide por 2, ele é ímpar. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, deu 2 duas vezes, 5 duas vezes. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2 é 2 vezes 2 duas vezes. Então é 2 ao quadrado. 5 vezes 5 é ele vezes ele duas vezes, então 5 ao quadrado. Então, o número 100 é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E agora, bem, determina as raízes. Tá? Para determinar as raízes, pessoal, agora nós vamos usar o processo correto. Né? Lá anteriormente, a gente estava fazendo pelo método tentativa. Né? Qual número que eu faço? Ele, vezes ele, que dê tanto. Agora não. Eu vou calcular a raiz quarta de 81, eu vou pegar o 81. 81 é ímpar, então não divide por 2, começa por 3. Dividido por 3 dá 27. 27 divide por 3, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. E o 3 divide por 3, que dá 1. Como o índice aqui é 4, ó, eu vou agrupar de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Deu um grupo só. 3 elevado à quarta. Então, vem aqui, ó, raiz quarta. No lugar do 81, aqui, ó, eu vou colocar ele na forma fatorada. Quanto que deu o 81 na forma fatorada? 3 elevado à quarta. Então, vem aqui, ó, 3 elevado a 4. Veja, ó, o índice é 4, o expoente é 4. Um anula o outro. Então, extrai a raiz, deu 3. Ou seja, raiz quarta de 81 é 3. Né? Porque eu fatorei o 81. 81 é 3 elevado à quarta. E aí o índice é igual ao expoente, um corta o outro, um cancela o outro, então sai a raiz 3. E se eu fizer 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Veja que, realmente, né, raiz quarta de 81 é igual a 3. O 64, vou pôr aqui, ó, 64. 64 é par, começa dividindo por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Veja que aqui só o 2 já foi suficiente para terminar a divisão. Como aqui é 3, eu tenho que agrupar de 3 em 3. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Deu um par de 2 a 3. E tem mais, ó, 1, 2, 3. Deu outro par de 2 elevado a 3. Então, vem aqui no lugar de 64, eu vou colocar raiz cúbica. O 64 é 2 a terceira vezes 2 a terceira. Né? 2 a terceira vezes 2 a terceira. Veja, o índice é 3, o expoente é 3. O índice é 3, o expoente é 3. Então, ele vai cortar. Ó. Esse corta com esse, sai o 2. Esse índice, ele é do outro 3, do outro fator também. Então, corta, sai o 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Por quê? 64 fatorado vai dar 2 pares de 2 ao cubo. Cancela o índice com o expoente, são iguais, então corta, cancela a raiz. E 2 vezes 2, 4. E se eu fizer 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64, o que justifica a nossa resposta. O 144. 144 é par. Eu vou calcular a raiz quadrada.
Então, divide por 2, dá 72. 72 dividido por 2 dá 36. 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 não é par, então não divide por 2, divide por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3, 1. E agora, como é raiz quadrada, então existe um 2 aqui. Ó. Então agora eu não vou agrupar de 3 em 3 e nem de 4 em 4. Eu vou agrupar de 2 em 2. 1, 2, 2 ao quadrado. 1, 2, 2 ao quadrado de novo. 1, 2, 3 ao quadrado. No lugar do 144, eu vou colocar ele na forma fatorada, que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aqui é um 2 quando não está visível. Aí, ó, 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2. Eliminou todas as raízes, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Se eu fizer 12 vezes 12, dá 144. Raiz quadrada de 64. Nós calculamos aqui em cima a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 foi 4. Agora aqui é raiz quadrada. Ó. Não tem um 3, aqui é um 2 quando não está visível. Pego o 64, fatoro. E agora, ao invés de juntar de 3 em 3, eu vou juntar de 2 em 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, no lugar do 64, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, né? 3 vezes. Como aqui é 2, ó, corta, corta, sai da raiz. Corta, sai da raiz. Corta, sai da raiz. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. E agora os exercícios, né? Escreva o número 216 na forma de fatores primos. E você vai pegar o 216, como ele é par, começa dividindo por 2, que dá 108, depois por 2 dá 54, por 2 dá 27, 27 é ímpar, divide por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, o 216 na forma fatorada deu 1, 2, 3, foi 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, 1, 2, 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, 216, 2 vezes 2 vezes 2, eu posso fazer 2 ao cubo, vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu posso juntar numa potência, 3 ao cubo. E, então, 216 na forma de produto, né, de fatores primos, é 2 a terceira vezes 3 a terceira. E assim, né, os demais vocês vão fazer, né? Conforme os exercícios que eu expliquei.